Bom whichever dia, place boa you are tarde, in. boa noite, So independente we do are lugar em que happy to você have está. you yet for another Estamos session, a felizes em wonderful ter session. você aqui para mais uma Today, grande sessão. we are having the degraded air quality, Hoje falaremos sobre a which is qualidade do ar very degradada, interesting, as well as que é the interessante past também, sessions that we have como had. as últimas And sessões so que I want to take tivemos. this time to Então, eu welcome quero all of usar you esse tempo para into this receber wonderful meeting vocês and a essa wonderful cause linda reunião, por of essa the causa Africa excelente Climate and Health Responder course. desse And curso de so, respondentes de clima. just to remind you a little bit, is E eu that queria lembrar vocês um we pouco are que actually nós translating every temos session. There's going to interpretação, be a simultaneous translation, a and we interpretação have simultânea em todas as different sessões. languages, including English, Temos French, and diferentes Portuguese. You linguagens, can be able to use incluindo the português, button that francês e has been inglês. Você pode usar circled, o botão down in my slide. If you are que está using Zoom, you circulado will aqui no meu definitely slide. see Se você está the usando o Zoom, interpretation você vai ver button o below botão the da Zoom. And interpretação aqui so na you parte de can be baixo da able to tela do Zoom. select the Então language você pode of escolher a preference. língua de sua And preferência. today's session will Hoje be a focusing on sessão vai ser degraded focada air na quality, and qualidade do ar every degradada, Tuesday and every e Thursday until todas as October terças e 22nd, quintas até we'll be 22 de having outubro different sessions. teremos Next week, sessões we will diferentes. also, I mean, not Na next semana week, que but vem, on Thursday, we will be não, having na another quinta-feira, nós teremos outra session on sessão vector-borne and zoonotic diseases. And so we want to welcome sobre you to continue being with doenças us. And going to zoonoses be on the baseadas em logistics that vetores. we are having E falando um here, pouco das we are logísticas, going to have a 90-minute session, teremos but uma I have to sessão de 90 remind you, minutos, one of the mas eu tenho que presenter relembrar vocês will que um dos probably, the first apresentadores, presenter will present, and then provavelmente we'll o give, primeiro, a small session for the vai ter presenter uma to pequena answer some of sessão the de questions perguntas before e we can be respostas able depois da to go apresentação, to another session antes altogether. que And passemos para a so próxima we sessão. hope to finish on Então, time. And tentaremos I terminar a hope tempo that we are going to be engaged in all the sessions that we e are having. And espero then after that, we engajamento are em going todas to as have the sessões case study presenter e depois presenting teremos a before also apresentação de engaging estudo de in the caso question session. And antes so de the ter a session sessão de perguntas e will respostas. end with the Então, a question sessão and answer terminará sessions com a again. sessão de And you perguntas e can be able respostas to be sure you enter e, your questions e in the assegure-se de Q and mandar A suas button. You can be perguntas able to no see it botão in de your Q&A, perguntas computer e in respostas, que você verá no seu computador, Zoom, so that you can be na able tela do not to Zoom, miss it out. para que And the você não session perca essa videos, sessão. we are also reminding you, will be recorded, O and vídeo será the slide gravado decks da and sessão resources will be made e available também, on junto the com os course slides, website. será colocado The other disponível thing no that you website do need to curso. know that Outra coisa today que our precisamos learning saber é que o nosso objective is very, objetivo very de interesting, aprendizado de because we hoje é want muito to describe interessante the pathways e through which queremos climate change falar sobre affect ozone, PM as trilhas de 2.5, occurrence conhecimento, of falando sobre mudança wildfire, climática desert dust, among others that are there, e and how these incêndios de pollutants florestas eventually e impact climate poeira de deserto, sensitive respiratory e diseases such as doenças asthma, respiratórias que são among sensíveis other ao diseases, clima and even e cardiovascular também doenças diseases that are there. cardiovasculares. And we are also E going to também vamos identify, identificar populations that are vulnerable populações que to são the degraded vulneráveis air a essa quality. And so qualidade this is a very degradada do good ar. session for you Então, é to uma be sessão able to muito know boa para que populations vocês that can be conheçam as easily affected populações by que the podem ser degraded air facilmente quality. afetadas And pela we qualidade do ar also going to degradada. describe public Também health vamos measures descrever to medidas protect, públicas de saúde vulnerable para populations, proteger essas as well as, populações. describe the near-term health or core benefits that arise E because falando of sobre os climate benefícios mitigation que vêm da at mitigação different climática levels altogether. And so em this is a diferentes session you don't níveis. want to miss, and it's very É uma interesting sessão and muito engaging. interessante e engajadora. The presenters that we E have os palestrantes que today temos hoje is Dr. são Kofi. Dr. Kofi Dr. Kofi Amega Amega, is an associate é um professor of professor associado environmental
de Epidemiologia Nutricional e Ambiental no Departamento de Ciência Biomédica na Universidade de Cape Coast, em Gana, e lidera um projeto que é liderado para acelerar a qualidade do ar na área metropolitana para proteger a saúde pública. É uma ótima ação sobre poluição do ar nas cidades africanas. Ele também é um membro da Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental e também a Sociedade de Nutrição do Reino Unido. Também é um membro fundador da Rede de Ar da África. Também colaborador dos estudos de doenças globais. Então, Dr. Kofi também é uma pessoa que participou da OMS com reuniões na plataforma global de qualidade do ar. E a outra apresentadora que temos hoje, Azeza Rangunwala. Sorry for that, Azeza Rangunwala. And Azeza is a medical scientist, E é uma cientista médica que trabalha no nexus da mudança climática. Ela atualmente é a coordenadora regional da África do GGHH e gerente da campanha do Healthcare Without Harm. Ela quer transformar o setor de saúde para descarbonizar e criar um atendimento à saúde. E também é diretora assistente de políticas e treinamentos e faz um grande trabalho na África. Esses são os apresentadores que temos hoje e esperamos que vocês aproveitem e aprendam com esses dois palestrantes. E antes de professor Kofi começar, gostaria de agradecer vocês por participar e lembrem-se que um link será compartilhado no chat para que vocês possam dar sua opinião e assegurem-se de pegar esse link no chat, ou você pode escanear o QR Code e dar sua opinião nos treinamentos que temos. E também juntem-se ao grupo do WhatsApp para atualizações que estão sempre sendo colocadas. Então, vamos dar boas-vindas ao professor Kofi. Se você puder compartilhar sua tela, professor Kofi, agora o microfone é seu. Professor Kofi. Yeah, Patrick, Obrigado, Patrick, thanks for the kind introduction. pela gentil I apresentação. believe everyone can see my screen. Eu acredito que todos podem ver minha tela. Patrick, Yes, can we you can see your screen. Okay. Yes, thank Okay. you so much. Sim, So, podemos Patrick, vê-la. I thank you Obrigado. for the kind introduction. Let me Então, also obrigado pela thank gentil the organizers, apresentação. Eu gostaria de agradecer também à for the opportunity organização to give this lecture pela oportunidade de dar essa on palestra degraded air quality in sobre a African qualidade de cities. ar degradada em cidades africanas. So, there are some learning outcomes that I think we can Esses start aqui with. são alguns So, resultados de that aprendizado has que podemos guided the buscar. development of my slides. E foi isso que guiou o So, the first desenvolvimento dos one meus is for us to slides. understand the O pathways primeiro é through which entender climate os change affects trilhos pelas pollutants. quais a mudança climática We also need to afetam understand how air a qualidade do ar. pollutants impact climate sensitive Também como respiratory os and poluentes de cardiovascular ar and allergic impactam diseases.
doenças que são sensíveis ao We clima, also want respiratórias to e identify cardiovasculares. populations that are Também vulnerable to identificar degraded air populações que são quality. vulneráveis à We qualidade do ar want to know the degradada. public health measures for protecting Conhecer vulnerable as medidas de populations. saúde pública para And proteger essas finally, we populações want to vulneráveis appreciate the health e também co-benefits entender and que climate dos mitigation at individual, benefícios de local, and saúde global da scales. mitigação climática. So air pollution is a big Então, a problem poluição in do ar é sub-Saharan um Africa. grande problema na África So somewhere in subsaariana. 2016, Em algum momento em myself and my 2016, colleague at the University of Ghana, we um put together colega this piece. e eu, na Universidade de And Gana, fizemos esse interestingly, trabalho. it's still relevant today. E ainda é relevante hoje. In this piece, we started to identify the pollution Começamos a problems, identificar os dry problemas air, de and also poluição, a importantly, seca some of e the também steps that alguns can dos be taken to passos address the air que pollution podem ser problems. tomados para lidar com essa But situação. then, not only addressing the air pollution Mas não problems, só pensar nos but problemas how de these poluição do proposed ar, mas actions or mechanisms como can essas also ações help us meet propostas the sustainable development poderiam goals acontecer. that embodies air E pollution or air quality. isso engloba a poluição Just do ar recently, e a mudança the State climática. of Global Air report was released. Então, o estado do ar global, The nesse narrative for relatório aqui, Africa como é is the colocado, same. e The a story narrativa hasn't da changed. África diz que a You história não realize that you mudou. look at North America, Se olharmos a América do Norte Oceania, and you realize those places are clean. ou China, vemos que Look esses at lugares são Sub-Saharan Africa, limpos. and then you realize that we E are vemos in a big África problems. subsaariana e vemos que Air estamos pollution levels em are problemas greater than 28 profundos. microgram per meter cube, São mais do 40, que 50 microgram per 28 meter cube. microgramas And por this is metro way cúbico. above the WHO threshold of 5 or 15. E o Depending limite on where seria you entre want to 5 place e the line. 15, dependendo But de the onde você quer question colocar a here is linha. that usually Mas a I have a questão problem aqui é with this que, map. no momento, eu The tenho um problema com problem esse I have with mapa. this map is that E we meu have problema very com esse limited mapa ground é que monitoring temos installation in Africa. In most African cities, instalações muito they limitadas don't na even África. have a reference monitor. Você nem tem um monitor de referência You're quando você vai a lucky muitos to lugares. find one. Se So você tiver where are sorte, these você achará um. estimates generating from? Então, These de onde estimates essas are estimativas generating são from geradas? satellite data. And I'll São de come to dados de satellite data satélites. and let you E know the falando em reason dados de why satélites, I have a problem with this map. e esse é o meu problema Because com esse there's a mapa, lot of limitations porque há muitas associated with limitações satellite derived associadas com PM2.5 data. But in an environment esse where we do not have dados de IPM data, 2.5 this is fine. So do this is the satélite. story of Sub-Saharan Então, Africa essa as we é a speak. história da África subsaariana, como nós Again, in vemos. Sub-Saharan Africa and many developing Na África regions of the world, subsaariana e muitas there is áreas em something we call desenvolvimento do household mundo, air pollution. temos And o que that is chamamos also de a big poluição problem do in ar Sub-Saharan Africa. doméstica. E é um This problema is muito grande na because África we are subsaariana, using charcoal and wood porque estamos for usando cooking. carvão e So we have madeira about para cozinhar. 75% plus of the Então, population using charcoal and wood 75% for da cooking and população heating. usa And madeira this e generates a lot of carvão para cozinhar. household, a lot of pollution in Isso the gera household, muita poluição which can also doméstica, get into the ambient environment. que também pode ir So para o what I want to ambiente. indicate here is that the household air E o que eu pollution quero as a indicar result aqui of que solid essa fuel oil poluição use doméstica is also one of the major deriva de uso de combustíveis sólidos ambient air e é um pollution. dos grandes And contribuintes para a again, you look at poluição do ar. Sub-Saharan Africa, this is where E we are se using olharmos a the África solid fuels subsaariana, mostly. isso é onde usamos o combustível sólido. You know, I talked about the lack E eu of data, falei the sobre a limited ground falta de monitoring dados installation in e a Africa, limitação das instalações na and África. its attendant lack of data. E So this isso was a quer dizer report that sobre was a produced falta de dados recently, também. and this report E esse tried to relatório indicate locations of tentou settlement indicar with data on localizações, PM2.5. dados em And I don't need to 2.5, talk much. e eu não preciso You dizer can muito. see that Você pode Africa ver is bereft of air que pollution data. a África On this map não tem there, dados de you can poluição see. do ar. So there's an overconcentration or Então, há saturation uma of these superconcentração ou monitoring saturação installation or data de in North instalações de America and even in Asia. You can monitoramento see it na there. But in América do Africa, Norte, we até have na Ásia, problems mas the na same África way. temos problemas como The same story holds for normal. NO2. And A even for mesma, NO2, the situation mesma is questão é even sobre there. NO2, Because I only see just one porque eu vejo só monitor um in monitor South Africa.
na África do Sul, do mapa que eu tenho aqui projetado. Há também um relatório recente, uma publicação da OMS, que diz que tem uma base de dados chamada base de dados de qualidade do ar da OMS. São localizações onde tem monitores no solo, e é daí que a OMS coleta dados e informação da poluição do ar e insere na base de dados. Se vemos essa publicação recente da OMS, a tabela 1, o número de países que foram recentemente incluídos na base de dados são 4, e na Europa são 10. Se vemos isso, há uma tendência de crescimento de outras regiões, mas a África continua estagnada. Se olharmos a figura 1, são assentamentos humanos com dados de qualidade do ar incluídos nesse relatório da OMS, e você vê o crescimento gradativo ano a ano, mas o que é a contribuição real da África para esse incremento? É muito pequena, como podemos ver na tabela 1. Então, teremos um problema aqui, mas não temos dados suficientes, então vamos manter isso em mente por enquanto. Esse também foi um relatório recente que foi produzido, e são países onde há maiores oportunidades de preencher essas lacunas de PM2.5, e há essas lacunas no mundo inteiro. E o que esse relatório tentava analisar foram regiões onde há oportunidades de preencher essas lacunas de dados. E na África há as maiores oportunidades, como podemos ver no mapa. Mas como podemos alavancar essas oportunidades? Isso é algo que vai aparecer aqui no nosso assunto na palestra. Eu sempre gosto de mostrar isso na minha apresentação sobre poluição do ar. Mesmo que seja um relatório antigo, ainda é muito relevante. Isso foi um relatório que foi produzido por Rana Roy, para a OECD. E o motivo pelo qual eu trago isso aqui é para mostrar que a poluição do ar mata mais pessoas do que as condições e problemas que os nossos políticos prestam mais atenção. Isso não é culpa deles. Por exemplo, falta de segurança de água, há muitos investimentos e muitos programas em água, na segurança de água, malnutrição, a mesma coisa com saneamento. Muitas organizações multilaterais investindo nesses problemas. Então, por que não investem na poluição do ar? Porque claramente desse relatório e outros estudos podemos ver que a poluição do ar é o segundo maior fator de risco para a morte. Por que não investir nisso? São falta de dados. É a resposta simples. Não temos dados para mostrar os níveis de poluição do ar, e também temos dados epidemiológicos que sugerem que é um vetor do aumento de doenças cardiovasculares que vemos no continente. Então, essa é a resposta. Então, eu indiquei que eu tenho problemas com os mapas que eu mostrei. E é porque temos dados limitados no continente. E são de satélites os dados que temos. Eu quero destacar duas questões. O que acontece é que os satélites
tem um intervalo de 1 hora. Ele tem uma passagem de 1 hora. Essa é a medida que temos. Então, não temos todo o compêndio de medição que temos hoje, que seria o monitoramento no solo. A outra questão é que isso representa a coluna da atmosfera, enquanto se você tiver instalações de monitoramento no solo, terá o nível de respiração, mesmo com não sendo completos, os dados de satélites têm algum benefício. E isso é principalmente a cobertura no espaço. Temos que ter uma verificação dessas medidas. Então, se você tem uma cobertura espacial ampla, isso é muito importante para a avaliação da exposição. Então, temos uma estimativa só. Essas limitações que eu destaquei em termos de cobrir toda a atmosfera e a área de respiração também. What did I say that O que eu estava Sorry, dizendo? because of the 1 hour overpass. Por causa That is the da more passagem reason de why 1 hora, we need a ground installation, the ground monitoring por isso installation, precisamos and dessas not instalações continue no to solo rely on the e não satellite continuar estimate. nos apoiando só nas So estimativas de this is the 1 satélites. hour overpass. Então, essa passagem, There are also issues with sobrepassagem de 1 hora, tidal variability at locations, também a which, variabilidade dos the lugares. satellite is only able to take measurement on clear O days. satélite So when you have só cloudiness masking consegue the sky, then fazer of course the leituras com retrieval clima limpo. Então, ability se há is also nuvens, compromised. outros tipos de So impedimentos, what you fica realize is comprometido. that in recent time there's been a boom in Atualmente, low-cost houve sensors. um boom. And I must say I have a monitoring network in Accra and also across Ghana where Monitoramento we are que leveraging these funciona low-cost sensors. e estamos buscando esse So the consenso também. reference grade monitors are very, very expensive. Então, os In monitores the de region of referência about são muito 40,000, específicos 50,000, $60,000. e muito caros And this também, is the custam reason 40 a why 50 mil most dólares African countries cannot e afford. muitos So países da once they África não cannot conseguem pagar afford, por isso. then there are problems with data Então, há problemas com os availability. dados por causa disso. So A you will disponibilidade realize dos that dados fica recent groups, comprometida. individual citizens are now Então, procuring these low-cost sensors and indivíduos using e it to grupos bridge estão the air fazendo pollution essas data gap compras in e countries. usando isso para diminuir essas So lacunas it's very de important that we dados sobre a leverage poluição do these ar. low-cost sensors É because muito I also importante talked about the que fact that alavanquemos esse government is consenso, not porque investing in air os quality. governos But this is não because they lack investem data. em qualidade And do when ar, you look porque at the eles não global têm burden of dados. disease studies E that tivemos is os produced, it used to estudos be sobre yearly, now doenças 2 years or globais, 5 years or whatever. There geralmente is leva de 2 a something that they 5 anos para developed fazer that um they call estudo. the integrated exposure response functions. Então, And tem that is esses based on esforços risk de estimate from each region of the world. integrados de And combate. because Africa will lack data, there E are porque very a África limited não risk tem estimates that dados, goes into the tem development of these estimativas de exposure risco response functions. que So the entregam question I pouco give to you resultado para is that esses esforços. what is the applicability Então, of qual é a these aplicabilidade global burden of disease estimates or these dessas exposure estimativas de doenças integrated globais exposure response functions to Africa, where we have very e limited de estimates going in estimativa there. de And the poluição bulk of the na estimates África? that are in there are estimates from North America E a and then maioria são also estimados da América do Western Norte Europe. e também da So this is the question: Europa how reliable are the global burden Ocidental. of diseases for E sub-Saharan Africa? And the quão issues are confiável é here. o GBD e as The estimates of estimativas burden of disease para SSA na attributable to air região pollution are based on extrapolations of e são results of baseados epistudies nesses from cálculos locations which are very low ambient de PM 2.5 level. locações que têm And in North níveis de America PM and 2.5 Europe, muito the baixos. levels are very, very low Na América do compared Norte to e na the Europa são toxic muito mixture of baixos cocktails and high comparados levels of com os pollutants that we see in coquetéis our e altos environment. níveis de And this is poluentes que because temos no we have nosso not ambiente. conducted epidemiological studies. There are E very, very limited temos epidemiological studies estudos that emanate from epidemiológicos Africa muito on air limitados, pollution health effect. And this is also baseados a em huge poluição do evidence ar. gap.
Isso também é uma lacuna enorme de evidência que temos que diminuir. A outra questão é que a contribuição relativa de fontes específicas de poluição do ar são muito diferentes da América do Norte e da Europa, e por isso eu concluo dizendo que as funções de IR, então, são limitadas nessa aplicação na África subsaariana. Então, esse estudo aqui na figura fala sobre isso. Se olharmos a isso, você vê onde a linha está, e houve também um estudo que foi conduzido que estava nesse estudo de mortalidade para doenças respiratórias, e podemos ver que há alguma diferença no que se projeta na África e de onde vem realmente esse estudo, baseado em dados que são coletados na África. Então, essas são algumas das forças, e por isso defendemos que isso seja colocado em prática. Temos que buscar essa medida da poluição e granularidade para que possa ser feita uma análise melhor, para buscar o que chamamos de monitoramento ubíquo, entendendo como funciona essa exposição e a caracterização dela. Isso é o que buscam esses estudos epidemiológicos da poluição do ar. E, claro, uma questão boa dos sensores locais é que você pode entender as referências locais e você pode desenvolver fatores de correção, mesmo que haja limitações em termos de dados. E o consenso baixo dessas questões de poluição do ar, então, não deve haver impedimento que isso seja desenvolvido. Isso foi visto muito cedo. E esse consenso da pesquisa epidemiológica na África subsaariana, eu vou colocar para vocês lerem esse artigo, que é muito bom. Então, novamente nesse relatório da saúde do ar global, e estamos acima de dieta e tabaco como a segunda maior causa de fatores de risco para a morte. Se você pensar o risco que o tabaco oferece para a nossa saúde, e agora a poluição do ar ultrapassando o tabaco, significa que a poluição do ar é um problema muito sério que precisamos atacar. E aqui vemos as proporções das infecções e doenças isquêmicas e COPD que são ligadas à exposição ao ar com a qualidade ruim. Na África subsaariana e na Ásia do Sul, onde os níveis de poluição são muito altos, isso é uma questão muito grande. Nesse relatório também percebemos que o grupo mais vulnerável são as crianças. Mais de 700 mil crianças tiveram suas mortes ligadas à poluição do ar em 2021, e isso aconteceu com maior peso na Ásia e na África. Então é a mesma história. Sabemos que cada ano 7 milhões de mortes são devidas à exposição à poluição doméstica e externa. So, in many cities of Africa, you can reflect with these. And these are the major sources of air pollution in Africa. The boom of Okada, as it's called in Nigeria. In Uganda, is called border.
And you also have this rickety public transport. In Accra, we call it trotro. They have several names in several African countries. These are very polluting fleets. You have these tricycles that is also helping in a way to address waste management challenges on our continent, but they are also a very polluting fleet. West Africa is notorious for e-waste recycling. Ghana and Nigeria, Lagos has one of the biggest e-waste dump sites. And this is what the young guys are doing, burning them. And in as much as they are polluting the skies, they are also exposed to a dangerous cocktail of air pollutant that is also causing havoc to their health. In many neighborhoods in Africa, you see unpaved roads, and these are bigger particles. Temos muitas cidades na África que têm pouca pavimentação. As pessoas cozinhando na rua, isso acontece muito. E por isso acontece com mais frequência. Por isso vemos muita poluição nas vizinhanças. Sempre temos esse problema com lixo. Temos que colocar fogo no lixo. Isso é um problema muito grande. Então, com esse background de poluição do ar, quais são os impactos disso na qualidade do ar? A poluição do ar e mudança climática são dois lados diferentes da mesma moeda. São interconectados, com cada um exacerbando os efeitos do outro. Os componentes químicos que levam a essa degradação da qualidade do ar são coemitidos com gases de efeito estufa. Por exemplo, o PM2.5, quando você queima lenha ou carvão na sua casa, você não só está liberando o PM2.5, mas também carbono. Isso é um poluente muito grave. Geralmente, a mudança climática piora a qualidade do ar, mudando a ventilação e a diluição atmosférica, e também precipitação e outros processos de remoção, e também a química da atmosfera. E se você tem condições mais secas ou mais quentes que podem levar à poluição do ar alta, particularmente o nível de ozônio alto, isso pode levar a esses problemas. Vamos ter mais intensidades causadas pela mudança climática nas ondas de calor. Isso vai causar mais incêndios e, com isso, mais emissões de gases de efeito estufa e matéria particulada. E isso vai aumentar esses níveis de poluição no continente. E aí tem interconexão entre a poluição do ar e os gases de efeito estufa, significam que isso vai muda o outro. E por isso que os planos de mudança climática geralmente falam sobre a poluição do ar, porque pensam um no outro. Então, por exemplo, se reduzimos a combustão de combustíveis fósseis, energia, transporte, cozinha, vamos reduzir não só o monóxido de carbono, mas também o óxido nitroso e também a matéria particulada, que são dois dos critérios clássicos de poluição do ar. E também é muito importante, quando você reduz o óxido nitroso, você também vai diminuir a produção de ozônio e aerossóis de nitrato. Essa figura sobre clima e a interação entre clima e qualidade do ar, efeitos diretos e indiretos na saúde. No meio aqui temos então o clima. E interage com a saúde, e também interage com ecossistemas. Também tem um efeito sobre polutantes secundários, como eu falei, sobre o óxido nitroso. Também tem um efeito em poluentes primários.
E os efeitos na saúde e também interfere com a segurança alimentar, as plantações, etc. Podemos ver essa inter-relação nessa figura? Aqui são os efeitos clássicos na saúde pela exposição na poluição do ar. Virtualmente afeta todos os órgãos e sistemas no corpo, incluindo efeitos como saúde mental. São evidências causais que levam a poluição a ser o causador de todos esses problemas. Isso é por causa disso que é muito importante que pensemos na poluição no ar no mundo inteiro. Também podemos distinguir os efeitos de saúde em curto prazo e longo prazo. Então, a curto prazo temos o aumento da asma, tosse, falta de fôlego, e em longo prazo temos infartos, câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Então, há evidência causal apoiando todos esses resultados de saúde que eu estou mostrando aqui. As crianças são um grupo mais vulnerável e há uma razão porque seus pulmões ainda estão em desenvolvimento, são um sistema novo e desenvolvendo ainda. Então, são suscetíveis a bronquite, asma, câncer de pulmão, pneumonia. Esses são alguns dos impactos da poluição do ar na saúde das crianças. Isso já foi ligado com subnutrição também. Com asma, desenvolvimento de asma, as funções pulmonares limitadas, déficits de QI, e também foi ligado com resultados de morte infantil também. Às vezes são quantificados nos nossos próprios dados aqui em Gana. A poluição do ar foi ligada com câncer infantil. E eu preciso indicar que se a poluição do ar, a exposição materna à poluição do ar leva a morte infantil ou prematura, isso é uma hipótese que precisa ser levada em conta, que essa criança, isso também pode levar a doenças crônicas na fase adulta dessa pessoa. Então é imperativo que nós mitiguemos a exposição das mulheres grávidas para que esse risco de doenças cardiovasculares seja diminuído. Esse é outro slide sobre a mudança climática, poluição do ar. E esse impacto na saúde, isso exacerba esse problema do clima. Isso também aumenta os níveis de poluição, como energia, transporte, indústria, agricultura. E eu quero destacar o fato de que nós que comemos carne, quando esse gado que libera muito metano e também é um poluente muito grave. Temos outros poluentes também no nosso dia a dia. Temos cozinha e aquecimento, que também usa lenha e carvão. Isso também gera o carvão negro, que é um poluente muito grave. E também matéria particulada, que também é outro critério de poluição. Então vemos a inter-relação com os efeitos de saúde, como vimos no outro slide. Então, um dos resultados de aprendizado que temos aqui é identificar a população mais vulnerável, que são essas aqui. Temos idosos,
crianças com menos de 5 anos, mulheres grávidas e pessoas que sofrem com doenças respiratórias e cardiovasculares. Mas também acrescentando a isso, se você vive em uma comunidade que tem uma qualidade do ar muito ruim, então você também é parte do grupo vulnerável. Se você vive perto de uma estrada grande, você também é parte do grupo vulnerável. Então, quero destacar também que na África, e essa palestra é baseada na África, há grupos que são mais vulneráveis. E um dos grupos que vemos aqui são vendedores de rua. Eles dominam a paisagem de países e cidades na África subsaariana. São migrantes de áreas rurais que buscam uma vida melhor. São um dos principais vetores da economia informal e são expostos a um coquetel de poluentes de ar muito perigosos. Isso tem consequências na sua saúde. Recicladores de dejetos de eletrônicos e catadores de lixo também são migrantes de áreas rurais, e isso é o que eles precisam fazer para ter a subsistência de sua família, e a exposição leva a consequências para a sua saúde. Isso é muito comum também em cidades africanas. Se você vai à América do Norte, você quase não vê policiais agindo no trânsito, e aqui temos muitos. Isso é simples de entender por quê. Nossos sinais de trânsito não funcionam. Nossos motoristas não têm disciplina, ficam no acostamento, não deixam os pedestres atravessar. Então, esses policiais precisam estar na rua para fazer seu trabalho e ficam expostos a esses níveis altíssimos de poluição. Então, quais são as soluções? As soluções são porque nós investamos em... O potencial geotérmico na África é muito grande. Temos muito sol no continente africano. Por que não estamos investindo em energia solar? Ainda confiamos em combustíveis fósseis e carvão para alimentar nossa eletricidade. Precisamos também investir em tipos de locomoção diferentes. Precisamos andar e andar de bicicleta. E se investirmos nessa viagem ativa, como chamamos, tem o efeito na saúde também. Você aumenta seu nível de atividade física e quando você faz isso, isso tem implicações à sua saúde cardiovascular. Precisamos transicionar para combustíveis limpos e evitar usar lenha e carvão para cozinhar e ter uma geração de energia limpa também. E assegurar que LPG, esse gás líquido, esteja acessível para a população, para que possamos reduzir o uso de lenha e carvão e reduzir a poluição gerada por isso. E o aumento do uso do gás líquido também é um combustível fóssil, então isso não vai diminuir tanto a poluição direta. O problema que temos na África é que quando os ônibus não chegam na hora, então o BRT está sendo colocado em vários países na África. E qual é a questão? Muitos não funcionam. Esse é o problema. Então, o sistema de BRT, você tomar um ônibus que é elétrico,
causaria a mitigação dessa So I poluição do talked ar. about the fact that we need data. Então, falamos sobre o If you fato want de the que precisamos de politician to dados. invest Se in você air quer quality, que then of um course they need to político have data. invista em qualidade do And I ar, talked precisamos about de the fact that dados. there are groups on the continent that are trying to make air E quality há data grupos em available. continentes So this is que one of the projects that I lead buscam in fazer Accra, esses which is dados called Breathe estarem Accra, and is disponíveis, funded by Clean Air Fund, and is part e of the são Breathe Cities initiative. And we are trying to parte provide real-time air da iniciativa quality das data cidades, in the e Accra buscamos landscape for aumentar esse protection número of de public health. dados na paisagem With this climática. project, we have been able to deploy over Com esse 65 projeto, plus air quality, low-cost air quality sensors in Accra, instalamos mais and de it's 65 generating sensores real-time de air qualidade quality do ar, data. The e mother isso gera project os is the dados de Ghana qualidade do Urban ar Air que Quality precisamos. Project, which anchors the Breathe Esse Accra. projeto do Ghana, And this one is also helping us to deploy esse sensors também nos in ajuda other metropolitan a areas colocar of Ghana, sensores because em áreas Ghana is not metropolitanas only do Ghana, Accra. porque o Ghana não é só Through the agrário. project, we have been able to identify air pollution Então, hotspots, conseguimos and we are identificar working with the district focos de poluição assemblies aérea to put in a mitigation e strategy. So on the map on estamos my left, montando uma you will estratégia de see mitigação. the air pollution No mapa na hotspots that esquerda, we have vemos esses identified. focos de On my poluição que right identificamos. is one À of the direita, mitigation measures. So one vemos of the uma das medidas de intervention mitigação. strategies is for us to Uma das develop a sensitization estratégias manual, de intervenção which é environmental health officers in the district are using to desenvolver esse stimulate diálogo behavioral changes. para Because estimular let's face it, mudanças the air pollution comportamentais, problem at the heart of it is porque behavior. So if we are metade able do to change problema da behavior, poluição then é of course we'll be able comportamental. to mitigate air Se pollution conseguimos in our mudar o space. comportamento, And vamos it's very conseguir difficult diminuir for you essa to go poluição do to ar. a district É assembly muito and tell them difícil to você ir invest para in uma assembleia electric bus. distrital They e possibly don't have the funds. tirar esse But of course, investimento if we can do put in measures that will ônibus change elétricos. behavior, then of course we are Isso making mudaria o a headway. comportamento e And this e manual também is available on both resultaria em websites, outras which melhoras. you can download Isso and está also use disponível in no your website, que vocês podem ver, sensitization activities on air pollution. e vocês podem usar nas suas atividades de Then also, these are sensibilização da measures poluição do that ar. we can use to protect ourselves São against medidas air que podemos pollution, usar para nos both in proteger the contra a outdoor poluição do ar environment and also at home. We em can wear nose ambientes masks. And when externos e em casa. COVID-19 was with us, it wasn't Podemos difficult usar for us to wear máscaras. nose masks. Quando a So it Covid shouldn't be a estava aí, problem não era for difícil us to usar also wear máscaras. nose masks Então, não when we deveria ser um find problema ourselves que in an usemos air máscaras polluted também area. quando We need to estivermos avoid numa área muito polluted poluída. spaces. We need to avoid Precisamos jogging and evitar esses cycling, espaços especially when air poluídos, pollution levels are high. And ou then also we evitar need to check the fazer air atividade quality física em ambientes levels before we step poluídos. out. And that is the more E reason why checar os initiatives níveis like de the Breathe poluição Accra também. and the Ghana Precisamos Air de Quality Project has iniciativas enabled como o projeto data de to be qualidade do ar do available Ghana in the Ghana para que space dados to estejam advise disponíveis individuals and the citizenry on the para air ajudar os pollution levels and indivíduos na then área to da cidade advise para saber sobre o themselves. nível de poluição. We need to avoid burning garbage at home. Precisamos We need to avoid using ajudar a biomass fuels evitar and rather transition to queimar lixo em eco-friendly. casa We can use e air fazer a purifiers. transição We can para improve ventilation combustíveis at home, limpos para and then we can cozinhar keep some plants that will e purify ter the plantas air em at casa home for que us. possam purificar o ar. And then also, I must also indicate that E também preciso air indicar pollutants are free radicals. que So we os can poluentes de improve ar our são nutrition radicais to livres. mop up these free Então, se radicals when they melhorarmos a attack nossa our nutrição systems. para combater esses So radicais we should livres, be aiming to consume foods that are devemos very rich in sempre consumir antioxidants, like vitamin comidas E, like ricas, alimentos selenium, ricos em and also antioxidantes, vitamin C. And we selênio, also vitamina increase C, our intake of vitamin e D-rich também foods, which are anti-inflammatory, and then alimentos ricos em vitamina D. And we are undertaking an intervention Então, study in Accra, where temos um we are estudo de providing intervenção street vendors. We have two quando groups of street vendors where temos we are esses providing vendedores one de group rua. with antioxidant-rich foods and the Temos control. dois And we grupos. want to compare and see how É dado increased intake alimentos of ricos em antioxidant-rich vitamins in antioxidantes food will help to mitigate the air pollution e o health outro effect grupo como among controle, this isso vulnerable para population. entender essa So the diferença que question vai here is causar that nessa população do I vulnerável. have to start Então, a questão é picking que and choosing what I want to eu eat? preciso No. escolher o que eu preciso comer? The Não. plate down there
is what we call a healthy eating Prato plate. baixo é o que So, chamamos de um prato in saudável de Africa, you alimentação. realize that about half of this Na plate África, is our carbohydrates. sabemos que That narrative will have to change. metade desse prato Where são half of this carboidratos plate is vegetables and fruits. Then e you have your proteins, then vegetais you e have your whole grains. frutas. So if your Depois plate temos is like proteínas this e on a daily grãos. basis, and you are exposed to air pollution, of course, it's going to help to cut back on the health Claro, risk. isso And vai there's ajudar a emerging diminuir o risco de literature saúde that supports good e nutrition há muita and literatura que attenuation apoia of a boa air pollution nutrição health na effects. atenuação dos efeitos na saúde causados pela So poluição. these are some of the health co-benefits of any Aqui são alguns climate dos action co-benefícios da plans. saúde de qualquer plano de ação climática. So, of course, when we mitigate air pollution in various Claro, quando sectors like mitigamos housing, a transportation, and poluição energy, em vários there is setores, substantial como health gains transporte and reduced health doméstico, risk. vai And there diminuir are esses tools to riscos. assess, plan, E há and ferramentas finance para these avaliar, planejar e interventions. financiar essas These tools can intervenções. also help us to Elas track também the podem health ajudar indicators. a rastrear os indicadores de saúde. And the tools that you can use to E as ferramentas quantify que podemos usar para the benefit quantificar of air pollution os or health impact benefícios assessment e are dessa avaliação da saúde, which the WHO então uses, AirQ was Plus, developed by que the a WHO. OMS usa You e have foi desenvolvida Green Space pela tools, OMS. you have Temos bar Green Space household air Tools pollution to establish the benefit of actions to reduce para estabelecer os household air benefícios da pollution. ação para We also have reduzir a tools for poluição doméstica. sustainable transport Também and also temos heat. ferramentas para transporte sustentável. I think I've talked about this somewhere in the Eu acho que eu slides já here. falei sobre isso nos slides anteriores. So, in conclusion, Então, em in Sub-Saharan conclusão, Africa, in the short to medium na África term, subsaariana, low-cost sensors should be leveraged over prohibitively médio e expensive curto regulatory prazo, and reference grade instrumentation. isso deve ser alavancado In the long term, para investment in regulatory ter instrumentation, mais no instrumentação matter de how referência. limited they will A longo be, is prazo, recommended for esse periodically investimento calibrating sensor da network instrumentação and e developing calibração correction desses factors. instrumentos When we are periodicamente able to develop the correction factors, para then it desenvolver will esses help fatores us de to address the correção. data quality issues Então, isso and vai inspire nos public ajudar a confidence in the enfrentar policies and regulations essas and questões, risks inspirar a that can confiança emanate pública from air e pollution. políticas e leis Thank you. para que essas pesquisas possam ser mais apoiadas. Muito obrigado. Thank you so much, Kofi, for that Muito presentation. obrigado, Dr. Kofi, por For essa apresentação enlightening us. I know e you will be dropping off in a eu short sei que while, você vai and sair daqui a hopefully you pouco can find time to address, e a few of the esperamos questions que from the você participants consiga responder algumas before we perguntas dos go to the next participantes presenter. antes de irmos para a próxima One apresentação. participant is asking, what is PM Um 2.5? participante I hope, pergunta let me take o the que é first o PM four questions, 2.5 and then you can probably respond to that. What is e PM provavelmente você 2.5? pode responder rapidamente. O que é o PM 2.5 How does it affect e como isso afeta air quality? One of the question that has been a qualidade do ar? presented Isso foi uma by das participants. perguntas And que another foi question apresentada pelos that we participantes. have is that does dust E a include, part of air poeira é pollution? parte da Would it poluição be fair to filter out dust e and measure other filtrar essa pollutants as poeira well? e We have medir anthropogenic pollutants, outros we have poluentes biomass pollutants, antropogênicos. and has that Isso been já foi done feito. before, where we have, disintegrated different Temos kind of outros tipos de pollutants in one way or poluentes another. em cada região. The third question E a is outra on questão cooking é gas, sobre o gas for cooking and gás television para in a our cozinha. homes. What advice can you give for us to Que be tipo able de to conselho você reduce the pode risk dar of exposure para to que CO2 possamos emission? reduzir a Last but not exposição a least, essa for emissão de now, CO2? is there evidence, a conclusive evidence and E data that há supports the evidência effect of air pollution conclusiva on adverse que a poluição do pregnancy ar outcomes, such as low birth weight, premature birth, and pode stillbirth? causar o Kofi, peso do you want baixo to no take nascimento on the ou outras floor? complicações para mulheres grávidas? Yeah. Dr. Kofi? So Sim,
The first question is, what is A PM2.5? primeira pergunta é o que é o So PM2.5? PM2.5 are particles. So São particles, partículas, including dust particles. incluindo partículas de But poeira. then they come in diameters. So the Eles são smallest contados por one, diâmetro. one of the Então, as smallest one menores is particles são less than partículas 2.5 microgram menos de per meter cube in aero diameter. 2,5 microgramas. You also have ultrafine particles, which E are também less temos than 1. partículas ultra finas, que são menos que 1. And they are grouped because E of são their agrupadas consequences on health. por causa das So consequências na if you have saúde. very small particles like Então, se você tem PM2.5, partículas can be muito very pequenas, como dangerous to your health. PM2.5, eles podem ser muito I don't perigosas have para a sua any hair, saúde. Eu não tenho but cabelo, if I'm able to pull a strand of hair, mas se eu puxar um fio de a cabelo, strand of hair, the PM2.5 is a much smaller than a 2.5 strand of hair. é muito menos And so que um if you fio de cabelo. inhale this, it's able to penetrate very Então, deep se você into your inalar, cardiovascular system. isso And that vai is the reason fundo no why seu sistema it's able to cardiovascular. cause havoc E por to isso, you. ela causa esse caos na WHO saúde. has 6 criteria A pollutants. OMS And the tem PM2.5 is critérios one of them. de So they have poluentes. carbon monoxide, E a nitrous oxide, PM2.5 é um sulfur deles, junto dioxide, com what dióxido de is it, the missing carbono, one or two. Yeah. So that dióxido de is the enxofre. PM2.5 for you. Então, isso é o And it's the PM2.5. pollutant that the É o epidemiologists poluente que os focus on most epidemiologistas because of what focam I mais, enumerated, their devastating porque effect on health. eles são Can we devastadores na filter nossa dust? saúde. You know, in Africa, Podemos one of the filtrar sources of air poeira? pollution is dust pollution Sim, uma das because of fontes the de poluição unpaved na África roads. é a poeira. But the good news here is that these are bigger particles. Mas They a are notícia boa é PM10. que as partículas são So they grandes, are são bigger particles. So PM10. compared to the PM2.5, Então, são they are partículas not grandes as comparadas com a hazardous. But PM2.5. still, Não we são need to be tão able to control nocivas, that. mas ainda precisamos Why do we controlá-las. want to filter the dust particles? Por que I'm queremos not an filtrar atmospheric essas scientist. partículas de And what poeira? approaches are available? What I would advise is that Um we need to conselho mobilize é ourselves que so precisamos that we continue mobilizar-nos to water the para dusty que roads to reduce continuemos the dust pollution molhando in our as estradas que são muito gas poeirentas cooking. para diminuir o que vai para a atmosfera. You know, if we cook with gas, that Gás is de also fossil cozinha, fuel. I mean, and as se I cozinharmos com indicated, it gás, isso doesn't também é help us to address the combustível climate fóssil. problem. Isso But não it vai nos helps ajudar a us to resolver a address questão do the air clima, pollution problem. mas vai So once we resolver address the air pollution problem, a then it situação helps us da to cut back poluição do on ar. health risk from air Então, pollution vai exposure. nos ajudar a And I will diminuir tie esse that risco de to saúde pela pregnancy exposição ao ar and poluído. the empirical evidence on that. In Africa, our wives, our sisters, our mothers, they are Na always in the kitchen África, cooking for us nossas delicious meals. mulheres, irmãs, filhas And estão some sempre of na these cozinha delicious cozinhando para meals nós. cannot be cooked on gas. It E has to muitas be dessas cooked comidas on não a podem ser traditional cozinhadas stove com so that we can have the taste. It's culture. gás. It's Isso become part of isso us. precisa ser cozinhado The com problem lenha is para that que we don't serve these traga o women gosto que from a these gente tem na cooking cultura. activities when they are pregnant. So when they are pregnant, Então, they will still quando have to elas estão cook until they deliver. grávidas, They are ainda precisam exposed to high cozinhar levels até of que air tenham um pollution. parto And e in ficam fact, expostas assim a it níveis affects the fetal enormes de development poluição, and leads to these adverse birth e isso outcomes, like afeta o preterm birth, desenvolvimento do like feto. stillbirth, like low birth weight. And there is a lot of empirical evidence. There is causal Isso há evidence. muita And one of the evidência papers empírica that we disso. published, and it was the mainstay Dos of my trabalhos que PhD in publicamos, e 2014, foi a base do we meu were able PhD to em 2014, provide evidence that exposure to que air conseguimos dar pollution evidências during que a pregnancy exposição à causes poluição this do ar spectrum durante a of adverse gravidez health outcomes. So advice here causa is that resultados when women negativos para are o feto. pregnant, we need to get Quando as them mulheres to estão come off the grávidas, kitchen, precisamos completely. tirá-las da But if they have cozinha to cook, completamente. then that is the Mas time se they eles have to precisam cozinhar, transition from eles precisam the dirty então cooking fuels to using the LPG transicionar and also the para o gas. uso do Yeah. gás líquido.
em vez de combustíveis sólidos. Então, obrigado, Dr. Coffey. Vamos fazer a última rodada de perguntas. What is our pollution rate as Qual é compared a nossa taxa de especially air poluição pollution rate as compared comparadas com a other poluição do ar continents, Europe, em outros America, continentes, Asia? como What is the Europa, pollution América, rate? Ásia? What is our Qual é a contribution? nossa taxa de poluição? Qual é The a nossa second contribuição? question that this participant is E a asking, segunda pergunta do participante: in all the presentations that we've had so far, Africa is todos os still apresentadores having que tivemos, data problem. How can this África problem be tem esse solved? problema Is de there a dados. way, this data problem can be Existe solved uma maybe maneira at que individual esse level, problema pode ser community level, solucionado, or even the national talvez level? num nível de That's very comunidade ou até no important. nível nacional? And Isso é muito Kevin importante. Adongo is also asking Também that Kevin Adongo está every time you perguntando are going out of the house, it se is toda vez que important você sai de casa, to check the air é pollution importante levels checar os before níveis leaving de the poluição house. do ar antes de How sair de feasible casa? is that? Don't you think that would be costly? Can Você you não acha take que isso all seria that um custo Coffee, enorme? before we Você go pode to falar um the pouco mais next sobre session isso altogether? antes de começarmos a próxima sessão? Okay. So I'll take the last one first. Então, It's vou very, começar very pela simple. última. É muito It's not simples, difficult. não é difícil. Now, CNN provides air quality updates. Então, a So even if CNN you don't have access oferece to a atualizações project like our project, de or you live in a poluição do country ar. where your Ou environmental se você vive protection num agency país is not onde a providing air Agência de quality Proteção updates, Ambiental não dá watch CNN atualizações de and you poluição do might ar. be able to get the air Então, quality na updates for CNN, your você city. vai conseguir esses números para sua cidade. But besides, now in many Então, African além disso, cities, there are projects em, like em ours. muitas cidades The Bridge africanas, Accra is under a Bridge há City projetos como os initiative. nossos. It's being rolled out to Nairobi. It's being rolled Isso out to vai acontecer Joburg, também em Nairobi, Kampala, Joburg, Uganda. They Kampala, have Echo Project. Uganda. So Eles now têm you have a projetos number of semelhantes. projects that Então, temos are muitos generating air projetos quality data que in real time. geram dados da And there are qualidade do ar apps. We em are in tempo the real. process of developing E há an app aplicativos sendo for desenvolvidos Android and also for para iPhone, Android e também para o Apple iOS. Store. So you can download some of these apps on your Que você phone. possa baixar esses So when you aplicativos no want seu to step celular. out, and importantly, my E se você advice quer here is that sair, if you suffer e from mais asthma importante, se você or you sofre de suffer asma from some serious cardiovascular diseases, it's ou uma important doença that you check séria the air pollution cardiovascular, levels é at importante que wherever você you are cheque going. esses So it's not níveis difficult. de para onde você está indo Just também. visit E our não é website, difícil. É bridgeaccra.org só ir no nosso site, or ghanaaq.org. o I'll put it in the chat ghanaaq.org. box. And Eu vou then colocar you no will chat aqui. realize that it's not a E você vai difficult perceber que não é proposition to do. difícil fazer I'll take isso. the next one. How do we solve the data problem? Então, como All podemos the solucionar esse lectures that problema you dos have gotten dados? so far, you realize that Africa is bereft of Todas as data, palestras que vocês not viram, only air vocês pollution viram que a data, África tem um climate problema data, de dados, não só de even poluição health do ar, data, mas because de we have clima também, problems with health e reporting. também de saúde, So we are not only porque talking temos about problema exposure de data, we are also talking about relatórios issues de with saúde. outcomes data. The Falamos question sobre here dados de is that resultados também. how do we solve these A data, or questão how do é, we bridge these como data gaps? podemos Bridging these solucionar data essas gaps lacunas de requires us dados? as citizens to also step in the hole of Isso regulatory também nos agencies, leva like we are doing a in Accra, like fazer o Echo trabalho Project das in agências Uganda is reguladoras, doing in Uganda. como esse You projeto em know, Uganda so está we don't fazendo lá. expect. Yes, we expect government to provide Sim, esperamos que o reference-based governo monitors, but where they cannot dê esses provide, monitores, we as mas quando eles não citizens podem fazer can isso, also through research nós, projects cidadãos, também develop this podemos monitoring network and generate some desenvolver data esse to monitoramento bridge the data gap. para We need to diminuir share essa data. lacuna de dados. That is one of the Precisamos problems we compartilhar have as a dados. continent. We don't Esse é share um dos data. problemas que temos como There are continente, não researchers compartilhamos collecting dados. data for climate Há research, pesquisadores for air coletando pollution dados para research, pesquisas for de this, clima, para and when they finish, they are pesquisas de reluctant to share poluição the do data. ar, So we e need quando to eles deposit terminam, these eles data não in gostam de data compartilhar repositories. Once we have them in os data dados. Então, repositories, everybody precisaríamos can get colocar isso em access to these data repositórios para que and todos be able tivessem to make acesso decisions.
e tomar essas decisões baseadas nesse conhecimento. Outro problema que temos como acadêmicos, e não só nós africanos, nós publicamos para nos tornarmos professores, isso é bom, mas quando publicamos, precisamos compartilhar esses conhecimentos com os tomadores de decisões públicas. Então, quando compartilhamos isso com os tomadores de decisões, para informar essas decisões, é assim que podemos diminuir essas lacunas de dados. Então, como nossos níveis de poluição se comparam com os outros continentes, nós estamos muito mal. E piora cada vez mais no continente, a cada dia. E a questão é, nós sabemos a extensão desse problema? Não sabemos. Por causa da falta de instrumentação para monitorar essa qualidade do ar. Mas se vemos atividades que acontecem em Lagos, em Accra, em Nairobi, em Joanesburgo, não precisamos de alguém ou alguém de instrumentação de referência chegar e dizer que está ruim. Vimos isso no transporte público. Os triciclos, as pessoas cozinhando na rua. Onde você vê isso na América do Norte e na Europa, você só vê isso na Ásia do Sul e na África. Isso acontece na África. Ou então, onde vemos os catadores de lixo, isso acontece na África, não acontece na Europa. Então, não precisamos a instrumentação de referência para nos dizer os níveis de referência para que comecemos a ter ações. Precisamos ter ações imediatamente para diminuir esses níveis de poluição. Obrigado. Obrigado, Dr. Coffey, por essa apresentação muito rica e as respostas também. E você nos deu muito conhecimento para trabalhar. Eu sei que o tempo não está a nosso favor. Eu gostaria de convidar, então, a segunda apresentadora, a Zeza, que vai apresentar um estudo de caso. E Daniele, você vai assumir agora. Hi everyone, I am Aziza Rangunwala, Olá a todos, eu sou Aziza Rangunwala, responsável por hospitais. Eu vou apresentar esse estudo de caso para a nossa sessão de qualidade do ar degradada. As áreas de prioridade são uma região enorme e um dos piores focos de poluição no mundo. Cobre 2 províncias na África do Sul, Mpumalanga, e parte de Gauteng, que também é lar para comunidades marginalizadas. São os principais focos de poluição na região. E essa empresa tem a maior parte dos trabalhos que acontecem na região e são um dos principais poluidores na região. E um relatório de 2019, independente, achou poluição sobre 12 fábricas de carvão e uma refinadora de óleo, de petróleo. Isso como os destaques. Então, a economia da África é baseada num paradigma de energia, nesses complexos de energia. Esses são os países que têm esse maior problema com isso no mundo. Somos guiados pela legislação e o governo prometeu manter a poluição do ar como prioridade. Em novembro de 2007,
A área foi colocada como prioridade, precisando de uma intervenção. Isso foi declarado que 21 mil quilômetros quadrados da área poluída, que são um lar para 3,6 milhões de pessoas, uma área de prioridade em termos do gerenciamento da qualidade do ar. Também somos guiados pela Constituição da República da África do Sul e o direito constitucional, diz que a seção 10, que é o direito a dignidade, setor 11, o direito à luz e direito a um ambiente que não é nocivo à sua saúde, e também seção 28, que fala sobre o direito fundamental de uma criança que está na sua população vulnerável. A seção 24 fala sobre todos temos um direito a um ambiente que não é nocivo à saúde e também o ambiente ser protegido pelo benefício das gerações presentes e futuras. E essa degradação ambiental deve ser substituída pelo uso de recursos naturais com desenvolvimento justificável. E também as diretrizes globais da OMS sobre qualidade do ar. Então, o caso Deadly Air, ar mortal, que foi Groundwork e são os grupos que representavam o centro dos direitos ambientais que estavam sendo reivindicados. Em 2019 aconteceu esse processo que o governo violou esses direitos das pessoas que moravam nessa área, aumentando o nível de poluição a níveis mortais, e o tribunal decidiu que esse governo deveria usar leis para melhorar a qualidade do ar. Então, os grupos levaram isso a julgamento como último recurso. Houve anos de juntando evidências e buscando ações de mitigação. A correlação desses grupos, chamadas de Life After Call, publicou muitos artigos e mantiveram que não havia razões para que não houvesse essas ações na região. Então vamos a 2022. Um julgamento sobre essa poluição do ar tinha 4 consequências na África do Sul. A Alta Corte reconheceu que a qualidade ruim do ar na região como uma violação do direito constitucional. Então, o tribunal disse que o ministro tinha um dever legal, em termos da seção 20 do Ato de Qualidade do Ar, para prescrever leis para manter o padrões de qualidade do ar, para limpar esse ar da região. Os grupos também encomendaram trabalhos, estudos sobre os impactos de saúde da poluição, especialmente relacionados a carvão, de muitos pesquisadores e médicos. E essa poluição é responsável pela morte prematura e deterioramento do coração e pulmões, como bronquite, enfisema, tuberculose e câncer.
E também crianças e idosos são particularmente vulneráveis à alta concentração de poluição do ar na área de prioridade. Em 2017, um estudo revelou que mais de 2.000 mortes por ano eram atribuídas à poluição do ar relacionada a carvão e mais de 9.500 casos de bronquites em crianças entre 6 e 12 anos de idade também foram diagnosticados. Em outro movimento significativo, em novembro de 2020, o relator especial das Nações Unidas, David Boyd, foi indicado como um amigo da corte e foi colocado o advogados de direitos humanos. E ele focou na relação entre um ambiente saudável e a proteção dos direitos humanos como passos fundamentais para o que um governo deveria tomar. E um desses passos que o governo deveria tomar seria focar na saúde. E por isso precisamos do planejamento de saúde para a justiça restaurativa. Isso foi comissionado pela Life After Coalition. Isso é importante que isso faça parte da transição justa, e essa agenda foca em muitos aspectos que precisamos nos afastar de combustíveis fósseis, que são um dos principais poluidores, e também inclui aspectos de justiça de gênero, estratégias de transporte, reimaginando empregos e como podemos buscar um ambiente mais limpo e sustentável. Então, isso destaca também a importância da compliance. Isso foi confirmado como um direito constitucional. Qualquer desrespeito a isso deve ter consequências legais. Então, a conclusão do julgamento destaca a importância que as agências precisam dar para ações de combate à poluição do ar. Então, essa vitória também destaca a importância de juntar evidências das comunidades impactadas e o público geral e a solidariedade de profissionais médicos e de saúde pública. Também temos muita literatura sobre isso na área. Comunidades podem entender os impactos de como entender seus direitos de acesso a essas coisas. É interessante saber que compliance total com esses padrões mínimos de emissões, reduzindo 65% da poluição, até 50% de dióxido de nitroso e mercúrio até 40%. Isso nos mostra como está ruim a situação da poluição do ar. Então, obrigado por ouvir essa apresentação. Esperamos respostas e também esperamos o plano de gerenciamento de qualidade do ar. Muito obrigada. Fiquem à vontade para me contactar, para fazer perguntas. Sempre estamos dispostos a colaborar em pesquisas. Obrigado por ouvir. Thank you so much for the presentation. Muito obrigado pela apresentação da Azeza. E Dr. Mafoko vai estar aqui para responder as perguntas feitas pelos participantes. E uma das
perguntas que foram feitas pelos participantes foi que entendemos que devemos ser proativos, reduzindo a poluição no nosso continente, mas e a cidadania africana ou o sindicato, eles estão fazendo alguma coisa para que possam reduzir a poluição do ar, em vez de forçar a África a vender seus créditos de carbono? E a segunda pergunta, até que ponto uma transição justa cobre esses fatores como raça, gênero, idade, outros status econômicos, pensando na população vulnerável e em vez de formas de discriminação? Outro participante também fez outra pergunta. Nós sabemos se especificamente a poluição do ar é só um risco de mobilidade e saúde ou algum outro tipo de risco? Thank Doutora you, Patrick. Mafoco. I hope I'm audible. I will Obrigada, attempt some of Patrick. the Espero que questions. vocês estejam me ouvindo. Yes, I think Sim. the idea of, looking Eu acho to que a ideia the de North and the global North to take responsibility, I think it's o definitely Norte global ter an responsabilidade imperative that is ongoing. é Looking at imperativo the climate para justice que isso se olhe para essa justiça initiative, climática. because we know that the global North Sabemos que o is Norte more global responsible é mais for the climate change we're responsável experiencing currently. pela mudança And climática que so estamos that definitely experimentando. needs to be a discussion that needs to be had Isso precisa as ser far parte da as the discussão. idea of carbon credits. But I do believe that we Mas eu also também need to acredito que look at precisamos olhar para a nossa for casa por interventions. intervenções. Dr. Kofi Dr. indicated Kofi the lack of indicou a data, the falta lack de of dados, health a outcomes falta data, de and so dados we need de to resultados em look at home in saúde. terms of Então, precisamos ensuring that government assegurar does que o invest governo in air invista em pollution. poluição It's do a ar, gap that he indicated. como essa And lacuna que foi so indicada. looking at specifically the South African E case, we're esse looking caso at africano, a heavy estamos reliance on pensando fossil na fuel-based energy generation, confiança and we're muito looking at forte e na the geração non-compliance de combustíveis aspect. e So, as questões de often não when you point a compliance. finger, Não é só three fingers are pointing quando back você at you. aponta um dedo, So in the 3 South African dedos estão case apontando para study, for você. example, we are looking Estamos at civil olhando a society that sociedade had to, civil, que become a collective precisa se and tornar realmente um take the coletivo government to e court levar esse to demand governo their para right to julgamento, an environment that is not harmful to their health and buscando well-being. um ambiente que não seja Just to nocivo para o seu say, as bem-estar e much para a as the saúde. case is a victory, currently, just Atualmente, recently in August, em the agosto, minister o did ministro publish the publicou regulations uma just lei 2 days before 2 dias antes the appeal case was heard. So the minister desse is caso ser appealing ouvido. parts of the judgment. Então, esse ministro Yet, estava apelando she has been pela found ação in do breach of juiz. the people's constitutional right Ele to foi an declarado environment that is, estar violando harmful to their os health. direitos And so you da see that back população. and forth of the people demanding their right E and the você vê essas state pessoas still demandando seus dilly-dallying around direitos ensuring e o that right is Estado granted to them. buscando que esse And so direito seja it's a respeitado. David and É Goliath um case caso that de is Davi e ongoing. Golias que And acontece, what we're e o que seeing as far as vemos em compliance relação is à concerned in South compliance na Africa África do is Sul that é que major polluters are still being granted os principais postponements poluidores to ainda comply estão to the minimum sendo emission standards. So permitidos that is an issue that is adiamentos ongoing, and do compliance com essas the novas state regras. making what is legal Então, o is a Estado case for fazer o concern. que é As far legal, as the just transition is concerned, só o for que é us legal é in uma South questão de Africa and preocupação. civil society, the Life After Coal E na África, a campaign, sociedade we've been civil, bold essa campanha de in vida sort sem of declaring that the carvão, just transition is not just about declara que energy. a The just transição transition is justa não about é sobre the energia somente, Constitution. It's about ensuring that the rights a of Constituição, citizens mas or é the também people assegurar que os are direitos dos observed, whether cidadãos it's e access to das water, pessoas clean são water, housing, observados
sobre issue is acesso also à of água concern. limpa e We're moradia. looking at adequate Também estamos provision of pensando em health provisão services, adequada health de services that serviços are de fit for saúde purpose for those that que are exposed to são various environmental justos às pessoas injustices. que têm So the just acesso a transition for esses us ambientes is really poluídos. broad, and it speaks to Isso fala compliance diretamente or, you sobre know, compliance people enjoying their e as constitutional rights. pessoas usufruindo dos I seus think I'll leave direitos it there, Chancellor. constitucionais. Eu acho que eu vou parar por Yeah, aqui. thank you so much. Another interesting Muito question. obrigado. Let me Outra also give pergunta you another interessante, three that are very interesting também here. vou dar mais 3 perguntas interessantes Alfonso aqui. is asking one question. Alfonso pergunta, You know, definitely we are clear that you know, definitivamente, environmental pollution é claro impacts health que a poluição ambiental disproportionately é in Sub-Saharan desproporcional Africa. And na África it is also subsaariana. very clear that Também é governments muito in claro Africa que would os easily governos na fund, África formulation of laws and implementation faz, of laws that cria leis address e implementa as leis LGBTIQ, but not on que environmental pollution. pune o público How would you address this? LGBTQIA+, mas não a The second poluição do one, ar. O que você pensa disso? A segunda, somebody wants to understand a possibility to take the government to queremos saber court a in possibilidade case de they are levar o not doing governo a um something to julgamento ensure environmental em caso health is de não ser sustained. feito Is algo it possible? How em relação à possible proteção is that? do ambiente. The third question for E a now, terceira pergunta, Mafoko, before we can be able to antes de end, how can we encerrarmos, effectively communicate the como risks podemos and impact efetivamente of comunicar degraded os air riscos quality to the dessa public, qualidade while ruim do ar ensuring para a the população accuracy and reliability of the data com used? precisão e confiabilidade dos Back to dados? you, Mafoko. Thank you, Patrick. Obrigado, So Patrick. as far as communicating the risks of air Então, pollution, it's comunicar os important riscos da to poluição do ar é partner with importante que public health professionals and façamos other parcerias experts com to profissionais de to saúde really e outros provide especialistas simplified que way possam of dar uma engaging maneira on these highly simplificada technical de engajar issues such nessas as air questões pollution. And I think altamente Dr. Kofi técnicas como was trying poluição do to ar. really E eu acho que o simplify Dr. the ideas of, Kofi you know, what is realmente tentou particulate matter. simplificar as At ideias do Groundwork in que South Africa, realmente we importa. host E esse environmental health trabalho no literacy solo na workshops for África, communities that e are temos que fazer impacted by oficinas air para a pollution. população And que the são mais idea impactadas is pela to simplify população. the A ideia science é simplificar a ciência, around air pollution, but to also mas ensure também that they are assegurar aware of the environmental que eles exposures conheçam that essas they are impacted by. exposições que os And afetam. by doing so, E they're fazendo able to isso, vão participate poder in participar national em dialogues diálogos on air nacionais pollution. sobre They're poluição do able ar to represent e their poderão issues as they have a lived representar experience of living in areas that are quem vive nessas polluted by áreas pollution. And poluídas. so it's important for Então, é public importante health para a saúde professionals, the pública health e sector, to profissionais do partner with setor communities that are que affected façam essa in parceria com as lending their voice, but comunidades more importantly, que lending são the afetadas, evidence and the research and the emprestando sua science voz e suas to evidências really address para the realmente gaps in health outcomes trabalhar com essas data, lacunas de data dados in nos general, resultados de and saúde, also partner mas with também fazer organizations like parcerias Clean Air Fund. com Dr. Kofi organizações, mentioned como o them. Dr. Kofi They're also mencionou, trying to advance the issue tentando of both avançar essa the questão dos availability of dados e data, disponibilidade but dos dados, also the low mas cost também sensors that o consenso people are able para que as to pessoas actually monitor possam the air quality realmente in their monitorar a locales qualidade do ar em suas casas daily, as suggested by Dr. diariamente, Kofi, como but sugerido also pelo Dr. then be Kofi, able to then mas também que have possam behavioral change and ter decide uma mudança when to not go comportacional e outside. And decidir this quando can be a não sair. preventative Isso pode ser aspect of preventivo that. a And so essa that is how questão. we are Então, communicating the é assim risks que in a more comunicamos os simplified way. riscos de maneira mais The idea of taking simplificada. government to court E a ideia de really shouldn't processar o be, governo one that is
frowned upon. We have done it, and não deve ser the courts have found in our uma coisa favor. que deva Often ser favorecida. we celebrate our constitutions and then we kind of turn Nós around and celebramos when nossas somebody else constituições e transforms viramos as those costas rights, quando but we alguém consistently tenta have defender to esses direitos, demand these rights, mas and precisamos by taking the exigir esses government to court, direitos, we are levando o simply governo a demanding the julgamentos, constitutional rights. exigindo esses And direitos it's often constitucionais. long and you don't get answers Muitas vezes instantly, você não tem but it is respostas something that imediatas, we mas have had to, as a last é resort, algo que temos como um último engage recurso in, para given the engajar non-compliance, given e the enfrentar esse não the compliance ignorance and the e idea a of vulnerable communities ignorância still being exposed to que pollution. Thank as you, Patrick. Yeah, thank you populações so much, vulneráveis ficam Dr. expostos à Nabogo, poluição do ar. who stood in Obrigado, for Patrick. Aziza in answering Muito the obrigado, questions, and I also doutora want to Mafoco, thank por responder everyone. as I also perguntas, thank a Ziza Dr. pela Coffee, who apresentação, e também presented agradecendo ao earlier Dr. as well. Coffee, que Just as a reminder, apresentou just as a também, reminder to you, e kindly como um remember lembrete that you are supposed to actually get que the vocês link where you precisam can share pegar o link, ou your então post-session survey. So you vocês can podem probably dar even suas scan opiniões with sobre your a phone sessão, or the ou camera podem on the escanear camera, o código and aqui na tela com a sua also câmera get do the celular link of giving your feedback in the chat. para dar o Leading you seu today feedback is no Dr. chat Patrick também. O'Willy. Hoje eu Patrick O'Willy sou o is a Dr. program Patrick manager O'Willy, at the hoje African apresentando. Population and Health Research Center. Otherwise, we want to thank you so much for Então attending gostaríamos de this agradecer session, and we por hope to estar aqui see nessa you sessão again on Thursday. e esperamos Thank you so vê-los much, novamente na and quinta-feira. have a blessed Muito morning, a obrigado e blessed tenham afternoon, and a blessed abençoado evening. dia, abençoada See you tarde, again. uma abençoada Bye-bye. noite e os vejo na semana que vem.